A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e é um prazer, uma alegria estar aqui novamente para nós falarmos acerca das lições bíblicas, depois de ter passado aí um período sem gravar os vídeos, por conta de uma cirurgia que fizemos, mas graças a Deus estamos em recuperação, estamos melhor, e vamos tentar falar aqui sobre as nossas lições, retomar, não é, com as nossas lições, onde nós mostramos os gráficos que eu acredito que são importantes também para os irmãos ministrarem nas suas classes. Nós estamos, na verdade, iniciando um novo trimestre. O tema é muito interessante, aviva a tua obra, né? Uma frase tirada lá de Abacuque, capítulo 3, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, comentada pelo servo de Deus, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Graças a Deus, irmãos, estamos com esse tema, depois de ter passado aí por um período difícil, né? Período de política, de eleição, que dividiu a igreja, que trouxe prejuízos nesse sentido, onde vários pastores comentaram sobre isso. A igreja meio que perdeu o foco, né? Exatamente por essa questão de achar que nós devemos dar prioridade ao reino da terra. Sabemos que somos cidadãos, sabemos que cumprimos com os nossos deveres, obrigações, mas a nossa cidadania ela é celestial e nunca se pode perder esse foco, nunca se pode inverter a ordem das coisas, não é? Então, acredito que agora é um momento importante para que Deus venha avivar a sua obra, tá bom? Então esse é o tema de todo o trimestre e eu espero em Deus que eu mesmo seja avivado pelo Senhor, que a sua igreja seja avivada, que a sua escola dominical também seja avivada para a glória e honra do nome do Senhor. Meus irmãos, a primeira lição é exatamente esse o tema, não é, de todo o trimestre, que é o avivamento espiritual. Então você pode acompanhar aí na tela, né, o nosso gráfico mostrando uma ilustração com o símbolo do Espírito Santo em chamas, né, a pomba como símbolo do Espírito Santo, o fogo são os elementos que se identificam com o Espírito Santo, tá bom? Então, indo direto ao assunto, nós temos aqui o texto áureo, que é aquele texto muito conhecido de 2 Crônicas 7,14. Nós temos um pequeno diagrama que fala sobre isso também, eu espero que você possa usar, porque está muito interessante. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Não pode haver avivamento espiritual se não houver essas atitudes. Infelizmente, avivamento espiritual para muitas pessoas está relacionado apenas com trejeitos externos, manifestações externas, aviãozinho, a pessoa rodopiar, a pessoa fazer vários desses tipos de manifestações que podem acontecer em um derramado do Espírito, mas isso não é o foco principal, pois afinal de contas não adianta nós termos tudo isso, mas não haver um trabalhar do Espírito no nosso caráter, nos dando vida, nos dando ânimo para fazermos a obra de Deus, para pregarmos o Evangelho do Senhor, tá bom? Então aí está esse tema muito interessante. Queridos, você pode observar aí também o esboço da lição. Eu já olhei, todas essas lições estão 3 tópicos, né? Tópico 1, 2 e 3. Alguns têm mais itens do que outros, subitens, né? Mas está muito interessante. Então, o primeiro tópico está falando do avivamento espiritual, a pré-condição para o avivamento, né, espiritual, o segundo tópico. O terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual.
O segundo tópico ele tem 5 subitens, né, que é exatamente uma exposição do texto de 2 Crônicas 7,14, que nós fizemos aqui um pequeno mapa para também nos ajudar, tá? Então aí está panorama da lição, não é, irmãos? Isso é importante, eu sempre friso isso daqui, acho que não tem nada mais desconcertante de que você ir para a escola dominical e você tem lá um professor e o professor lê o título da lição, mas ele não se atém a nada do que está na lição. Ele vai falar de problemas pessoais, ele vai falar de várias outras coisas, mas ele não se atém ao que está na lição. E aí, quando termina o tempo regulamentar de ministração, aí a pessoa vai olhar e dizer, não entramos nem na lição. E fato, né? Não entrou porque não se atentou para o que está escrito. Isso é um roteiro, tá bom, irmãos? É um roteiro. E a gente precisa se ater a este roteiro. Então vamos lá, professor. Tópico primeiro. O avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual, né? Meus amados, a palavra avivamento, ela tem um significado bem claro. Bem claro. Por quê? Porque você tem ali no meio dessa palavra a palavra viva, né? Porque na realidade avivamento é dar vida ao que está morto, morto espiritual. Então, o avivamento é quando você tem vigor espiritual, é quando você tem ânimo espiritual, é quando você tem despertamento, e isto deve ser um ato contínuo. O avivamento não é algo para ir e voltar, é algo para nós estarmos sempre avivados, porque se não estamos avivados, então estamos mortos. E Deus não quer uma igreja morta. E Jesus não veio fundar uma igreja morta, né? A igreja de Cristo precisa estar viva, precisa estar avivada, precisa estar despertada, né? Então, mas claro que existe outro desdobramento dessa palavra, porque quando a gente fala de avivamento espiritual, também nós estamos falando de retorno à palavra, não é? E se retorna à palavra é porque se deixou de pregar a palavra, deixou de estudar a palavra, deixou de ensinar a palavra, né? Avivamento tem a ver também com as práticas cristãs, as práticas espirituais de todo cristão, o próprio estudo da palavra, a oração, o jejum. Aí você tem também a confissão de pecados, o arrependimento de pecados, porque não adianta só você confessar os pecados, mas é preciso se arrepender, ou seja, mudar de atitude. E aí você tem as outras práticas, como, por exemplo, e primordialmente, o evangelismo, a prática do evangelismo. Veja que o Espírito Santo foi dado por Cristo, lá está em Atos 1:8, quando ele fala que o Espírito, né, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Esse é o papel do Espírito Santo até os dias de hoje, tá bom? Então, qual é a pré-condição para o avivamento? Ou seja, quando é que a gente precisa de avivamento? E nós temos um texto que escrevemos, tá? Vamos fazer uma leitura dele no final. E você pode usar, irmão, porque é muito importante. Eu vou deixar ele para o final, porque no final nós temos aqui, ó, a necessidade de um avivamento, mais ou menos parecido com esse aqui. Aqui está falando da pré-condição, o que é preciso antes, né? E lá também está falando de quando é que nós precisamos de um avivamento, tá? Então aqui a palavra-chave é crise, crise, tá bom? Temos também um texto muito interessante sobre crise, a palavra crise, tá? Mas eu não vou falar dele agora, tá bom? Então, uma das condições para o avivamento, né, uma pré-condição, é uma situação de crise espiritual, tá bom? Então, quando não há vigor, quando não há vida,
quando não há ministração da palavra, quando não há uma vida pautada na palavra de Deus, quando não há ânimo, quando há desânimo. Então, tudo isso é uma condição para que haja um avivamento. Ou seja, o avivamento, ele vem como uma resposta a uma situação crítica, a uma situação caótica. E todos esses avivamentos que aconteceram em Israel veio como decorrência de uma crise espiritual, não é? Uma crise moral, uma crise ética, tudo isso, irmãos, tá bom? Então nós vamos estudar sobre isso daqui, tá? No segundo ponto, você pode observar aí, o segundo tópico é a continuidade, então está falando sobre essa questão da crise, né? Crise. Condições para o avivamento espiritual. Então está em 2 Crônicas 7, 13 a 17. Você sabe, é bom que se leia o contexto disso daí, não é? Salomão constrói o templo, Deus tinha dado essa prerrogativa para Salomão, Davi queria construir, Deus disse que não, quem ia construir era Salomão, e Salomão faz uma oração muito bonita para falar do templo, da dedicação do templo, né? E Deus responde. Então, quais são as condições para o avivamento? É interessante a resposta de Deus, irmãos. Eu coloquei um texto também onde eu analiso isso daí. Deus poderia talvez elogiar Salomão. Deus poderia talvez falar coisas bonitas para Salomão pela atitude dele de construir um templo para o Senhor. Mas o que Deus faz? Deus responde com fogo, Deus responde com a sua glória, mas ele também fala de um problema, de uma crise, porque ele sabia que era isto que o povo ia passar. Então, se nós pararmos para observar direito, Deus está, na realidade, advertindo ao povo do que eles iriam passar no futuro. Tá? Então, você vê nesse tópico aí falando de uma crise, falando de humilhação diante de Deus, falando sobre orar e buscar a face do Senhor, falando sobre conversão dos maus caminhos. Então, eu fiz aqui um pequeno diagrama, um pequeno mapa para você se basear. Está lá, 2 Crônicas 7,14, tá bom? Então, esse gráfico aí, esse diagrama, ele nos dá uma visão panorâmica, não é? Da resposta de Deus. Deus começa dizendo o seguinte: e se o meu povo, então está falando aí de propriedade. O povo de Israel era propriedade do Senhor. E nós não podemos esquecer, irmãos, da questão da aliança. Quando nós chamamos Deus de Senhor, ou quando Deus se coloca como Senhor do seu povo, é uma aliança que é feita, onde Deus seria o Senhor do povo, ou seja, aquele que iria cuidar do povo, e o povo seria alguém que iria retribuir com adoração única e exclusiva ao Senhor. Está lá no Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é propriedade. A palavra de Deus fala que nós somos propriedade particular de Deus. É para ser dessa forma. Mas ele vai mais além dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha, propriedade é algo que vem de Deus para o seu povo. E essa outra frase, que se chama pelo meu nome, está falando de identificação. É como se Deus estivesse dizendo: vocês se chamam pelo meu nome. Por que isso? Aí você lembra, professor, de Jacó no Vale de Jaboque, né? Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel. Temos também um texto que fala sobre isso, tá? Professor, você pode ler lá, tá?
Então, por que Israel? Príncipe de Deus, príncipe que luta com Deus. Então Deus coloca o nome dele no nome de Jacó, que é agora Israel. Príncipe de Deus, príncipe que luta com Deus. Então, o povo de Israel, no seu nome, tem uma identificação com o seu Deus. Lembrando, professor, que nós somos o Israel espiritual de Deus, tá? Então, nós temos também uma identificação com o nosso Deus. É muito importante isso, tá bom, irmãos? Propriedade, somos de Deus. Identificação, nos identificamos com o Senhor. Propriedade, Deus é o nosso dono. Identificação, nós nos identificamos com o Senhor. Então, se nós nos chamamos pelo nome do Senhor, então essas três coisas precisam acontecer, que é a condição do povo para uma resposta divina, para um avivamento. Esses três pontos aí são primordiais para um avivamento. Primeiro, se o meu povo se humilhar, humilhação. O que é se humilhar, irmãos? Significa esvaziamento. Significa sobrepujar o próprio eu, a nossa própria carnalidade. Por isso que Paulo fala em Efésios, ou é Filipenses, corrigindo, Filipenses, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Então a humilhação, inclusive nós temos também um texto que fala sobre esta palavra, né? Essa palavra humilhação vem de humus, humus, porque humus significa aquilo que é mais baixo, aquilo que está em contato com a terra. Podemos dizer em uma segunda opção que humus significa aquilo que é terreno, que é da terra, do pó, porque nós somos do pó. Então não devemos esquecer disso. Por isso que quando o povo de Israel se humilhava, eles iam para o pó, não é? Para mostrar a humilhação. Mas também é preciso ter oração, porque a oração nos conecta com Deus. Não só oração, meus irmãos, mas também busca. Busca. Interessante que ele diz buscar a face do Senhor. Deus, naquela época, era criticado pelos outros povos idólatras que dizia que o Deus de Israel era um Deus sem face. Mas ele diz aqui buscar a face do Senhor. Porque isso está falando de uma busca mais intensa, isso está falando de uma intimidade, que é o que Deus quer conosco. Intimidade. E essa intimidade vai fazer com que haja essa conversão, se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão, temos um gráfico também sobre isso, tá, irmãos? Graças a Deus que aos poucos a gente vai fazendo gráfico de todos esses pontos que são importantes, né? Conversão significa virar ao contrário. É um giro de 180 graus. Atenção, não é de 360, não é? Senão você gira para o mesmo lugar. É um giro de 180. Você gira na direção contrária. Você está indo numa direção contrária ao que Deus quer e você resolve mudar de posição para ir na direção de Deus. Conversão. É o que Deus quer de nós. Conversão. Converter a Ele. E nós precisamos fazer isso, principalmente, eu digo, nesses últimos anos, nesses últimos meses, em que nos afastamos de Deus e é preciso voltar ao caminho, tá bom? Deus faz isso. Quando Elias foi para a caverna, uma das coisas que Deus falou quando ele sai da caverna é: volta ao teu caminho. Então, a ordem de Deus para nós é: volte ao caminho, volte aonde você estava caminhando antes de se afastar. Meus amados, se nós agirmos desta forma, se houver humilhação, se houver busca, se houver conversão, Deus ouve, Deus responde. Aqui está dizendo que
ele ouvirá as orações. E essa oração vai produzir em Deus esta propiciação, no sentido de aceitar o sacrifício e no sentido de perdoar os pecados, né? Então ele vai perdoar os pecados do povo, e não só isso, mas ele vai abençoar, porque sarar a terra está se relacionando a deixar a terra produtiva, já que eles trabalhavam com essa questão agropastoril. Então Deus vai deixar a terra produtiva, os animais, toda a questão da terra, ela vai produzir bons frutos. Então, vai ser assim também no sentido espiritual. Deus vai fazer desta forma, tá bom, irmãos? Então esse gráfico aí, você pode explicar todo o tópico 2 que fala sobre isso, tá bom? Então é muito importante nós atentarmos para isso, nós levarmos a sério isso. Toda vez que há uma crise, é necessário um reavivamento, é necessário uma humilhação diante de Deus, né? Um esvaziamento diante de Deus, uma mortificação da nossa própria carnalidade. E uma busca incessante da face do Senhor, uma conversão sincera dos nossos pecados, não é? Para que haja assim, então, uma resposta divina. Meus irmãos, vamos aqui para o terceiro e último ponto, porque não queremos que esse vídeo fique muito longo, até porque eu não estou podendo falar muito, tá bom, irmãos? Então, eu quero a compreensão de vocês nesse sentido. Só Deus sabe como é que nós estamos aqui, mas vamos dar continuidade, tá? Tópico 3. Você pode ver aí na tela, tá? A necessidade de um avivamento. Então aqui, meus irmãos, vai falar mais ou menos de tudo aquilo que nós já estudamos na lição passada, né, no trimestre passado, quando está falando ali do cativeiro babilônico, né, depois o retorno do povo ao cativeiro. Então, a situação espiritual de Judá era difícil, era complicada, porque o povo estava disperso, né, na diáspora, nós já estudamos sobre isso, e o templo estava destruído. Então tem aqui alguns pontos que são importantes para a gente falar. Destruição do templo, né, a destruição do templo, porque o povo estava de fato usando o templo como amuleto. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. O templo passou a ser, posteriormente, o nosso corpo. Vós sois templo do Espírito Santo. Então, era para ter essa ideia naquela época. Eles deveriam ter essa ideia. Não achar que o templo fosse um amuleto, no sentido de que eles podiam adorar outros deuses, fazer o que eles quisessem fazer, e Deus iria aceitar isso normalmente. Não. Deus, estudando sobre isso, né, a retirada da glória, Ezequiel mostra sobre isso, Deus saindo com a sua glória do templo, e todos nós sabemos, não é? É como luz e trevas, né? Alguns dizem que as trevas não existem, o que existe é luz. Quando sai a luz, as trevas dominam, né? Então, saindo a glória de Deus, a desgraça tomou conta do templo, e aí foi um passo para a destruição do templo, né? Então o templo foi destruído, e aí foi preciso, não é? Interessante que tem 3 elementos aqui importantes, tá bom, irmãos, que falam sobre a destruição, né? O povo, né? Uma parte do povo também morreu de fome, de peste e de espada. Esses 3 elementos são apocalípticos, eles estão lá também no Apocalipse, eles estão também no sermão escatológico de Jesus. Tá? Jesus falou de fome, Jesus falou de pestilências, e Jesus falou de guerras e rumores de guerra. Então preste atenção que isso aqui também aponta para o futuro, né? Para um futuro apocalíptico. Tá? Então você tem aqui uma sequência, né? O templo é destruído pela rebeldia do povo, né?
Mas aí, no retorno do povo, Deus permite a reconstrução do templo. Aí ele usa homens capacitados para realizar esta obra. Né? Então você tem aí Zorobabel como governador, você tem Josué como sumo sacerdote, isso está em Zacarias, né? E o restante do povo. Não é? Posteriormente veio Esdras, posteriormente veio Neemias, reconstruindo também as muralhas, né? a parte que foi destruída. Então, isso tudo é um retorno. Tudo isso está falando também de avivamento. Você vê que no livro de Neemias, irmãos, você tem ali um avivamento impressionante, especialmente no capítulo 8, quando o povo se chegou para ouvir a lei. Né? Foi feito ali uma espécie de palanque, Neemias e os sacerdotes, né? Esdras, os levitas estavam em pé falando para todo o povo, desde a alva até o meio-dia. Ou seja, o povo estava lá em pé no seu posto, meninos, jovens, pessoas, homens, mulheres, idosos, todos estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E a palavra foi tão impactante que eles choravam. A Bíblia diz que eles choravam ao ouvir as palavras da lei, que foi preciso, né, o Neemias, Esdras, falarem essas palavras. Olha, não chorem, não chorem, porque esse é o dia consagrado ao Senhor. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que é isso, irmãos? Avivamento. Porque o povo não tinha mais atentado para a palavra. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus foi, não é, crescendo dentro deles e produzindo esse arrependimento, esse retorno. Mas a gente está aqui dizendo que isso é algo que precisa acontecer constantemente, porque na continuidade disso você vê que o povo foi arrefecendo novamente, o fogo foi esfriando novamente. Então, meus amados, se nós olharmos para a história da igreja de Israel, juntando com Israel, você vai ver que houve esses altos e baixos de avivamento, de esfriamento e reavivamento e esfriamento. Então, isso é algo que vem desde aquela época. Né? Então, mostra que o Espírito Santo precisa continuar agindo o tempo todo. Olha, uma das coisas que me chama a atenção aqui, após a construção do templo, é a promessa do desejado de todas as nações. Né? Esta promessa se cumpriu com a vinda de Cristo, né? O nascimento de Cristo, mas ela ainda tem contornos futuros. Por quê? Porque se você olhar para Israel hoje, você não vê o templo. Você não tem nada de templo. O que tem lá é a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita de Omar, que eles construíram, os muçulmanos, né, os islâmicos construíram em cima do templo, que ali é todo um problema geopolítico para todas as nações. O problema é ali a construção do templo, daquela mesquita, porque aquela mesquita ela foi construída muito depois. Né? Dizem que é por causa da subida, da ascensão do profeta Mohammed, do profeta Maomé, e eles construíram ali. Então é um dos 3 lugares sagrados do islamismo, né? E todo aquele problema. Mas o templo não está construído. Porém, pela palavra de Deus, nós sabemos que o templo milenial vai ser construído e, posteriormente, o templo do eterno e perfeito estado. Nesse templo do milênio e do eterno e perfeito estado, o desejado de todas as nações vai estar nele, que é exatamente Cristo. Tá? E aí, meus amados, essa casa será cheia. É por isso que é importante que nós atentemos para a expressão, não é? A glória da última casa será maior do que a primeira, porque o desejado de todas as nações estará nela, tá? Então essa última casa se refere lá ao milênio, ao eterno e perfeito estado, onde o Senhor estará reinando nesta casa
então a casa será cheia de glória, tá bom? E aqui depois nós temos Deus usando essas pessoas, né? Ciro para ser o libertador, né? Do povo, no caso, permitindo que eles voltassem para o do cativeiro para a sua terra, tá? E aí o templo foi completamente concluído. Meus amados, para a gente terminar aqui, eu quero, como eu falei, prometi para os irmãos, sobre a necessidade de um avivamento espiritual, tá? Então nós escrevemos aí, você procura lá, professor, utiliza, porque esses materiais, acredito que Deus tem nos dado para a gente utilizar. Eu escrevi isso aqui muito antes e só fiz uma adaptação para a nossa lição agora. Então, aqui diz a necessidade de um avivamento. Quando é que a gente precisa de um avivamento, meus irmãos? Quando a palavra de Deus é substituída por cantorias intermináveis, vocês sabem que isso é uma realidade, se dá mais valor aos louvores, e eu gosto dos louvores, mas eles não podem ser prioridade, tá? É certo que o tempo de louvores é maior, mas extrair o tempo da palavra não é correto. Então nós precisamos de um avivamento também, quando o fogo, a chama do Espírito Santo vai se apagando nas nossas vidas, não há vigor espiritual, em vez disso vem o desânimo, não é? Em vez disso o ânimo vai embora, não é? E você tem aí, pior, isso é algo que está acontecendo muito nos últimos dias, é o aumento de doenças psicossomáticas também, doenças como a depressão, em pastores, por exemplo, né? Então precisamos de um avivamento. Quando é que a gente precisa de um avivamento? Quando não há desejo de ir à igreja, de congregar, quando o culto se torna monótono, enfadonho, mecânico, sem sentido, e isso também é uma realidade que compete aos dirigentes. Você está ali cultuando a Deus. Os nossos cultos não pode ser como se fosse uma missa, uma coisa sem ânimo, sem conteúdo espiritual. Infelizmente, às vezes isso acontece, tá? Quando é que precisamos de um avivamento? Quando perdemos o senso que o Senhor está vindo para julgar a terra. Isto é uma realidade. Então a iminência da volta de Cristo nos deve deixar avivados tanto para a pregação do Evangelho quanto esperar o Senhor que vem nos ares, tá? Quando é que a gente precisa de avivamento? Quando o culto se torna um show de entretenimento, produção artística, musical, visual. E eu não estou dizendo que isso necessariamente é ruim, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós valorizamos mais isso do que o conteúdo. Então parece que às vezes essa parte estética é melhor do que a parte do conteúdo espiritual, tá? Do Espírito, a ação do Espírito Santo. Então nós precisamos de avivamento quando há gargalhadas, né, de pregadores, comediantes, mas não atentamos para o que a Bíblia diz. Chorai, lamentai, converta-se o vosso riso em pranto, levando em conta o tempo em que nós vivemos. Meus amados, nós precisamos de avivamento quando o púlpito se torna um palco, não é? E o nosso culto se torna uma fogueira de vaidade, cheia de dissensão, de porfia, de um querendo pregar melhor que o outro, de um querendo ensinar melhor do que o outro. Então isso também não produz avivamento, tá bom? Precisamos de avivamento quando o nosso eu impera, quando a nossa mensagem se torna triunfalista, queremos enriquecer, queremos o ouro, a prata, mas estamos cegos, nus e pobres espiritualmente, como Deus diz para a igreja de Laodiceia. Exatamente porque nós deixamos Jesus do lado de fora e ele continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos de avivamento também quando nós não queremos discernir os espíritos, e aqui já é um exagero, porque aceitamos a toda manifestações e não queremos discernir nada sobre o pretexto de não toqueis nos meus ungidos.
E aí vamos permitindo que todo tipo de falsas profecias aconteça, como aconteceu agora, vocês sabem. Muitas profecias dizendo que determinado candidato ia ganhar e não ganhou. O que foi que aconteceu? Foi Deus que profetizou? Não foi. Porque quando Deus profetiza, quando Deus fala, ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, está escrito isso. Então Deus não falou. O nome de Deus foi usado em vão. Precisamos de um avivamento quando a doutrina puramente bíblica está sendo substituída por mensagem de coach, de autoajuda, apenas para massagear o nosso ego, tá bom? Então isso também é outra coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje. Nós desejamos sinceramente aquilo que está na palavra de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, faz de novo, Senhor, as mesmas obras que tu fazias antes. É tão bom, não é, irmãos, quando a gente tem uma igreja avivada, mas hoje parece que nós estamos vivendo de passado, porque nós lembramos como era e esquecemos que como é hoje. Não queremos, muitas vezes, que haja esse retorno. Há sim uma resistência para um retorno à palavra, para um retorno ao avivamento. E é tudo que nós precisamos. Avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero agradecer vocês, pedir desculpas, tá bom, irmãos? Eu estou falando aqui, mas estou segurando aqui uma parte aqui do meu corpo, porque tá ruim mesmo de falar. Mas eu espero, sinceramente, que Deus venha avivar a sua igreja e que o avivamento comece na minha vida, na tua vida. É o que desejo, em nome de Jesus. Se você se sentiu abençoado por este vídeo, compartilha, tá bom, irmãos? Faça ele chegar a outros professores, a outros irmãos, alunos também, para que todos nós possamos ser avivados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.